Com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre formação do Brasil, um assunto extremamente importante para você entender a atual configuração territorial do Brasil, assim como a sua formação histórica e, claro, as suas condições socioeconômicas e até políticas. A princípio, você precisa lembrar que nós tínhamos um Brasil indígena, onde nós temos exatamente um fato, segundo os antropólogos, que o Brasil já era habitado há aproximadamente 40 mil anos pelas populações nativas, que, claro, como os portugueses chegavam por aqui e acreditavam por estar na Índia, a denominar essa população de índios. Estima-se que no Brasil existiam aproximadamente naquele momento entre 14 e 18 milhões de indígenas, ok? O que não se configura na nossa atualidade, já que nós temos um pouco mais de 896 mil índios. Neste sentido, você precisa lembrar, querido estudante, que nós temos algumas características que são importantíssimas para você entender as populações indígenas. A princípio, você precisa lembrar que eram sociedades que viviam de atividades ligadas ao campo, então eles eram sociedades agrícolas, não tinha uma sociedade desigual, não existia índios ricos nem pobres, então eles eram sociedades comunais, não havia diferenças sociais e econômicas. Tudo que eles produziam era destinado para o seu consumo próprio, então eles eram sociedades sedentárias e, claro, ao mesmo tempo subsistentes, ou seja, autossuficientes, produziam para o seu próprio consumo. Porém, essa sociedade ela vai ser desestruturada com a chegada do colonizador. Nós sabemos que com a chegada do colonizador vai haver um processo de transformação e essa transformação vai configurar exatamente a alteração desse meio ambiente e assim como a alteração daquela estrutura social encontrada pelo português. É nesse contexto que você precisa entender a formação territorial do Brasil. E essa formação territorial do Brasil, você precisa lembrar que antes havia o predomínio das populações nativas, ok? Mas que com o passar do tempo, depois você vai ter entrada do sistema capitalista com a chegada representada a partir do português, ainda naquele primeiro momento com a ideia apenas de buscar especiarias. Tais fatores que você precisa lembrar. Você precisa recordar que um dos fatores responsáveis pelo processo de formação territorial do Brasil foi o próprio nascimento do capitalismo, pois essa sociedade recentemente nascendo no final do século XIV, início do século XV na Europa, vai precisar de recursos naturais para serem comercializados como mercadorias. Além disso, você tem um princípio mais tarde chamado de utis possidetis, ou seja, para que você pudesse usar, você deveria ter posse, você deveria garantir o processo de povoamento. Você precisa recordar também que as riquezas naturais acabaram chamando muita atenção, já que essas riquezas naturais vão ser utilizadas para obter as especiarias. Uma coisa interessante que você precisa lembrar é que as próprias expedições marítimas elas foram responsáveis pelo processo de ocupação do território brasileiro. É importante também, querido estudante, você lembrar que nós vamos ter os sistemas de plantation, que foi um sistema produtivo utilizado para explorar muitas colônias, muitos territórios, seja na América Latina ou até na África, que tem as seguintes características. O latifúndio, ou seja, a existência de grande propriedade, a monocultura, onde você tem a exploração de um único recurso, através de uma mão de obra compulsória, que naquele momento era mão de obra escrava, onde toda a produção era destinada para o mercado externo. Bem, como consequência desse processo de formação territorial, você precisa lembrar que nós vamos ter as imigrações, ok? Vamos ter a miscigenação racial, Você tem a mistura exatamente entre os nativos, entre o afrodescendente e o próprio colonizador. E você precisa entender, querido estudante, também que nós vamos ter uma densidade desordenada, já que as principais atividades econômicas elas vão acontecer exatamente no litoral. Você precisa lembrar que atualmente as regiões sudeste, sul, nordeste são as regiões densamente povoadas. São as regiões onde você tem o maior número de pessoas por quilômetro quadrado. Enquanto o centro-oeste e o norte são as áreas fracamente povoadas, ou seja, as áreas menos povoadas do Brasil. Agora, você precisa entender, querido estudante, as frentes econômicas. Você precisa lembrar que a primeira frente explorada no Brasil foi o pau-brasil, uma atividade de contato, onde nós percebemos que essa atividade ela foi explorada no litoral, ok? Onde o Brasil ainda não era um espaço de fato português, ou seja, ainda não era uma colônia, era apenas uma feitoria, um local de troca, ou seja, era um local onde havia o escambo. Mas, para garantir o utis possidetis,
para garantir o processo efetivo de ocupação do território brasileiro, nós vamos ter a efetivação da cana-de-açúcar, que foi uma atividade também desenvolvida no litoral, ok? Que foi responsável pela colonização do Brasil, daí surge um espaço pré-colonial, e não esqueçamos, onde esse sistema foi explorado a partir de um sistema chamado de plantejo. Mas nem só da exploração do pau-brasil e da extração da cana-de-açúcar viveria o português. Havia necessidade de um animal para obter carne, para obter gordura, para obter o couro, assim como os próprios utilizar na força de trabalho no canavial. É neste sentido que você vai perceber, querido estudante, a pecuária bovina, que inicialmente vai se dar no litoral, ainda junto da cana-de-açúcar, portanto era um ciclo dependente do ciclo da cana-de-açúcar, ok? Mas mais tarde, em virtude da decadência da cana-de-açúcar no século XVII, nós vamos ter, né, a partida do gado para o interior. Você vai ter, na verdade, o gado saindo da zona da mata nordestina para o sertão nordestino, mas em ambos contribuindo para a concentração fundiária. Você precisa entender que nessa atividade da cana-de-açúcar você vai ter a mão de obra compulsória, até então escrava, onde você vai ter a resistência à escravidão. É nesse contexto que você vai ter a resistência à escravidão e que você vai ter as fugas, se destacando. E neste sentido, o governo português acabou criando movimentos de captura, de apressamento indígenas e até movimentos de poder reconhecer o território e descobrir novas atividades. É nesse contexto que eles vão descobrir, através das entradas, outras atividades econômicas. E você precisa entender, por exemplo, que no Sudeste você vai ter o desenvolvimento do ciclo da mineração. E essa mineração, não esqueçamos, desenvolvida no Sudeste, ela vai se tornar super atraente, já que a cana-de-açúcar havia entrado em decadência. E em virtude da decadência da cana-de-açúcar, você vai ter o processo migratório de alguns nordestinos, ok? Que vão sair dessas áreas do Nordeste em função do Sudeste. Isso garante a expansão do nosso povoamento. O importante da mineração é você entender que ela foi responsável também para movimentos que vão contribuir mais tarde para o nosso processo de independência, como a própria Inconfidência Mineira. Concomitantemente, ou seja, nesse mesmo período, nós vamos ter também o desenvolvimento e exploração das drogas do sertão, ou seja, especiarias que estavam sendo encontradas no interior do Brasil. Lembrando que sertão é sinônimo de interior, só que pelo fato de ser de sertão, às vezes o aluno confunde imaginando que seja no Nordeste. Nada disso, querido estudante. Na verdade, aconteceu na Amazônia, onde você vai ter, na verdade, a utilização da mão de obra indígena. Neste sentido, a fim de convencê-los a trabalhar em função da coroa portuguesa, você vai ter a catequização, feita pelos jesuítas, que vêm em missões religiosas, para garantir o processo de ocupação agora dessa parte do interior brasileiro, representada até então hoje pela Amazônia. Neste contexto, se você for perceber, o português estava desrespeitando o limite dos tratados de Tordesilhas. E nesse contexto, para que ele pudesse ocupar esse espaço e para que ele pudesse garantir a sua efetiva ocupação, ele acabou criando os fortes. E esses fortes foram construídos com o objetivo exatamente de garantir o domínio sobre um território que não era seu. É daí que você percebe que o português desrespeita o Tratado de Tordesilhas e acaba ficando um território com territórios que de direito pelo Tratado de Tordesilhas pertenceriam à Espanha. Não esqueça que essas missões religiosas, elas vêm com o objetivo também de quê? De garantir o processo de ocupação a partir da catequização da população nativa, comumente chamada de índio naquele momento. Ok? Bem, quando a gente chega ali no século XIX, você precisa lembrar que nós vamos ter duas novas frentes. Você sabe que você vai ter o desenvolvimento da economia cafeeira. Essa economia do café ela vai acontecer na região sudeste. Nós sabemos que a mão de obra inicial era uma mão de obra escrava, mas em virtude das políticas anti-escravistas, você vai perceber a possibilidade, a necessidade de trazer uma mão de obra de fora. É quando você vai ter intensas imigrações, representada pelas primeiras levas de imigrantes italianos. Você precisa recordar também que esse café ele recebeu investimentos externos, investimento dos ingleses. Essa economia cafeeira, ela acabou contribuindo para o acúmulo de capital, vai contribuir para uma densa infraestrutura, entre elas as ferrovias, os portos, os bancos, a própria rede elétrica, assim como a substituição da mão de obra que deixou de ser escrava e passou a ser agora mão de obra livre, contribuindo assim para o surgimento de um mercado interno. Sabe o que está nascendo aí, queridos estudantes?
caminhos para a nossa Revolução Industrial, né, lá no século XX, ok, após a crise de 29 no governo de Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo, nesse século, você vai ter o desenvolvimento de uma atividade que é o ciclo da borracha. Você precisa lembrar que ele vai ser importante nesse século, né, na Amazônia, porque simplesmente já havia nascido, né, as indústrias automobilísticas. E essas indústrias automobilísticas que estão nascendo no estrangeiro precisavam de um material para fazer os pneus. As indústrias pneumáticas, então, vão se tornar super importantes para compor, né, as indústrias automobilísticas. É nesse contexto que você percebe, portanto, que você vai ter a necessidade de uma mão de obra específica para extrair o látex, comumente chamado de borracha. É nesse contexto que você precisa lembrar que vai haver a utilização da mão de obra nordestina. Você vai ter o surgimento também de centros comerciais, Belém, né, e Manaus vão passar por um processo de melesamento, né? Você vai perceber que elas vai ter a construção de palacetes, vai haver a construção de praças arquitetônicas, jardins botânicos, né? Até o processo de arborização vai acontecer. Esse período conhecido na história com o nome de Belle Époque ou Bela Época. Não esqueça que essa extração do látex, né, vai ser responsável pela compra do Acre, que antigamente era um território boliviano, mas passou a ser um território brasileiro. Você precisa lembrar também que esse nordestino ele vai passar por um sistema de aviamento. É como se fosse um sistema de crédito, né, da época, onde o nordestino ia até o barracão, pegava todos os produtos, inclusive a alimentação que ele precisava para ir para a floresta, ele pagava com o seu trabalho, ok? Exatamente após retornar da produção. Você precisa recordar, querido estudante, também de 4 palavras interessantes. A primeira delas, a seringa, né, que é justamente o látex, a borracha. O seringal, que era o local de extração. O seringalista, que era o dono do seringal. E, claro, a mão de obra representada pelo seringueiro. Bem, você percebeu nessa aula que todas essas atividades econômicas, elas vão, na verdade, contribuir para a formação territorial do Brasil e, claro, ao mesmo tempo, deixar algumas heranças coloniais para nós. Primeiro, você precisa compreender que haviam ilhas econômicas, né? Como assim? Você vai perceber, por exemplo, que na região Nordeste, você tem algumas atividades representadas pelo pau-brasil, a cana-de-açúcar e a pecuária bovina. Já na Amazônia, você percebeu inicialmente as drogas do sertão e, claro, mais tarde, a economia da borracha. E, claro, não esqueça que no Sudeste você vai ter inicialmente o ciclo da mineração e mais tarde o ciclo do café. Você precisa lembrar que essas ilhas econômicas elas não eram integradas, pois tudo era destinado para o mercado externo. Você precisa recordar que esse processo de ocupação do Brasil acabou gerando uma exploração do nosso território com base no sistema de plantation e gerando essa economia de arquipélago. Como resultado disso, acabamos nos tornando um país, né, meramente marcado pelo atraso tecnológico, infelizmente ainda, ok? Nós vamos ter também a questão da submissão na DIT, apesar de ter um certo desenvolvimento industrial, mas ainda hoje fornece muitas matérias-primas, serve de mercado consumidor para grandes outros mercados, ok? Nós temos o subdesenvolvimento, ainda somos marcados, né, pelo empobrecimento de grande parte da população, que atualmente passa por baixa renda e uma incompetitividade, né, e até exatamente também uma incapacidade de compra, ok? A desigualdade regional ainda muito presente entre as 3 grandes macro-regiões, o Nordeste ainda como fornecedor ainda de mão de obra, apesar de um surto industrial, o Sudeste ainda como coração econômico do país e a Amazônia ainda como um Brasil do futuro, como se fala, mas um futuro um pouco comprometido, marcado pelo desmatamento, ok? E claro, o Brasil marcado por uma concentração fundiária, ainda herança da economia baseada no plantation, perfeito? Essa foi a nossa aula de hoje. Lhe desejo muita sorte, muita fé e que Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula.